Bentornado, tifoso bianconero! Ciao, tifoseria bianconera! Bem-vindos ao Finestra Bianconera, esse canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Eu sou o Mário e falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, o nosso fã-clube que vai comemorar aí 10 anos de existência. Fomos fundados em abril de 2015 e em 2017, em outubro de 2017, fomos oficializados. Eu tenho boas lembranças da noite de fundação no centro de São Paulo, no Círculo Italiano, e isso foi graças ao saudoso político e senador Eduardo Polastri, ao lado do grande Giovanni Manassero, nosso presidente de honra. Veja aí a lembrança que eu queria compartilhar com vocês nesse início do vídeo, antes de falar do Tudor. Que bela recordação. Lá nascia o sonho de ter um fã-clube oficial, repito, idealizado por seu Giovanni Manassero, o grande Giovanni Manassero, que é aí o nosso presidente honorário. E o nosso presidente de fato hoje, o Marco Biasi, que também está aí presente nessa foto. E aqui, olha aqui, fã-clube oficial da Juventus, já sabe, né? Se você for para a Itália, pode assistir um treino, pode se hospedar no J-Hotel e tem descontos no tour, né? Se for fazer o tour para ver o museu, para ver as taças, entrar no campo, e principalmente a gente consegue uma carga de ingressos para você comprar antes da venda geral. É como se fosse um plano de sócio-torcedor. Antes de ter a venda geral para o público, a Juventus disponibiliza uma carga de ingressos para todos os fã-clubes da Itália e no exterior, tá bom? E se você for aqui não for viajar, mas vier para São Paulo, a gente tá aí para fazer uma parceria com o grande Alexandre Franciulli, e aí você vai ter descontos no rodízio de massas. Em breve, na próxima temporada, vou falar com o Alexandre e a gente deve fechar essa parceria. Hoje, dia 14 de abril, né? Nenhuma data importante na nossa história. Gostaram do meu boné? Da minha boina? Vocês gostam de bonequinhos? Olha aqui esse aqui do Pirlo. Essa semana vai ter o vídeo das camisetas. Qualquer hora eu mostro a minha coleção de bonecos, de mini craques da Juventus. Esse aqui é do Pirlo, né? E lembrando que no fim do mês eu vou sortear essa maravilha aqui, ó, para quem for inscrito, tá? O sobrenome do inscrito e aqui na manga a data de fundação da Juventus. Uma camisa modesta à parte, criada por mim e muito bonita, por sinal. Fique ligado que no dia 27, no dia 28, acho que 27 cai num domingo, dia 28 de abril, vamos fazer mais um sorteio dessa camiseta. Mas tem que ser inscrito, então já sabe, já ativa o nosso sino. E não perca os próximos vídeos. Fiquei de fazer um vídeo aqui para falar sobre o Tudor, se eu manteria ele ou não. Aí eu pedi a opinião de vocês e falei que eu daria a minha opinião depois, que eu não queria influenciar ninguém. Pois bem, hoje eu vou dar a minha opinião do Tudor, lembrando que eu não esqueci, tá? Eu fiquei de fazer um vídeo mostrando o resultado final da cassação do Calciopoli. Para quem é mais novo, sobre o título de 2005, né? Que tiraram da Juventus e não teve um campeão. Em 2006 tiraram da Juventus e deram para a Inter, que acabou em terceiro. Faz mais ou menos 13 dias que os tribunais da Itália, da justiça italiana, não da justiça esportiva, mas da justiça acima, né, a justiça ordinária, declarou a Juventus inocente. Segundo as investigações, nenhuma alteração de partidas, nenhuma alteração de placar de resultado e principalmente a classificação final é aquela que valeu, ou seja, que colocava a Juventus como líder do campeonato e, portanto, campeã. Esse vídeo eu vou jogar nessa semana, já que é semana de Páscoa, a gente não tem aí jogo até antes do dia 9, antes da segunda-feira, jogo da Juventus.
Então, eu não esqueci, tá? Eu só não falei naquele momento que foi feito esse julgamento, porque a Juventus estava na transição de treinador, estava saindo o Motta e estava chegando o Tudor. E, evidentemente, vocês iam querer ver vídeos sobre o Tudor. Não ia falar aqui de Calciopoli, de coisas que aconteceram em 2005. Mas fiquem tranquilos, e é um vídeo para vocês guardarem com carinho, até porque eu tenho a declaração original do ex-procurador federal da Itália que participou daquele caso. Me aguardem. Falando do Tudor e da minha opinião, né? Eu sei que o Tudor é um traguetador e é um interino. A gente sabe que ele vai sair depois do Mundial de Clubes, independente do que aconteça. Mas eu joguei a questão, e se ele for bem nessa reta final, a Juventus que nesse momento volta para o quarto lugar, sábado estava em terceiro, com os jogos de ontem ela volta para o quarto lugar, mas o importante é ficar entre os quatro, né, nesse momento. E se o Tudor for bem, se a Juventus, não digo tanto jogar bonito, mas se ela conseguir, nos próximos 7 jogos, 6 vitórias, sem nenhuma derrota, né, 6 vitórias e um empate, e se ali chegar uma semifinal de Mundial, né, se tiver Mundial, enfim, se ele for bem, o que vocês fariam? Manteriam ele ou trocariam ele, né? E aí muita gente comentou, muitos ficaram divididos, outros acham que teria que dar uma oportunidade, outros preferem o Conte. Eu vou dar a minha opinião. Eu sou um cara aqui muito suspeito para falar do Antônio Conte, né? Sobretudo, né? Sobretudo porque o Conte, ele tem o DNA bianconero. O Conte era um torcedor em campo e por mais de 10 anos honrou demais a nossa camisa. Tudo aquilo que a gente se espelha num jogador, que a gente quer ver que um jogador represente o torcedor em campo, o Antônio Conte foi. E depois começou a sua carreira futebolística na Juventus, depois de passar pelo Siena, mas começou a ganhar as suas glórias na Juventus com um tricampeonato, sendo que um deles de maneira invicta e recorde de pontos até hoje. E é claro que fica aquele sentimento de unir o útil ao agradável quando você tem um treinador extremamente identificado com o clube, que jogou anos na Juventus, que ganhou a Champions com a Juventus, tá? E esse cara depois vira treinador e no momento pós esse Calciopoli, né? Pós essa situação de segunda divisão, faz o time ganhar 3 títulos em seguida. Tem meus amigos na Itália, alguns não gostam muito do Conte, porque ele treinou a Inter, etc, etc. Mas é aquilo, né? O cara é profissional, o cara também saiu muito mal ali da Inter, ele é muito juventino, já falei várias vezes para vocês. O Torricelli, que nós entrevistamos, me confidenciou que o Conte é mais juventino do que as pessoas pensam. Muito bem. Mas o Tudor, ele está indo bem, né? A Juventus fez um jogo razoável, fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo com a Roma foi melhor em relação ao último sábado, contra o Lecce. Mas ela fez um bom primeiro tempo, fez um golaço, o segundo gol. Foi um golaço, tic-tac, gol. O segundo tempo, o time, para mim, foi um time que administrou o jogo, tá? Só que os últimos 8 minutos são inadmissíveis. Você não pode ter aquele relaxamento, né? Nós, torcedores, podemos ter esse relaxamento de achar que o jogo está ganho faltando 5, 6 minutos. Eles não podem ter. Mas a questão não é essa. A questão é se o Tudor conseguir um bom trabalho. O que eu, Mário, faria? Bom, é uma decisão difícil, porque eu sou muito fã do Conte, eu quero o Conte de volta, o Conte quer voltar para a Juventus. Tem gente na Juventus que quer o Conte, eu já passei essa informação para vocês. E tem aquela questão de trocar o certo pelo duvidoso, porque se a Juventus, nos últimos 7 jogos, vencer 6, empatar 1, terminar o campeonato, vai em terceiro, chegar numa semifinal de Mundial, é meio chato chegar e falar pro Tudor, obrigado, tchau. Porque aí a gente traz o Conte com a lembrança afetiva de 2011, 2012, 2013, e se a coisa não acontecer? É difícil não acontecer, porque o Conte é um cara que sabe jogar o campeonato italiano, é um cara que foi até campeão na Inglaterra, só não se deu bem ainda em Copas Europeias, mas nunca é tarde, o Conte evoluiu. O Conte, daquela época para hoje, ele melhorou como treinador.
fez uma bela Eurocopa com a Itália em 2016, foi eliminado para a Alemanha nos pênaltis, na segunda série de pênaltis, nas alternadas, aquela Alemanha que enfiou 7-1 no Brasil, com jogadores muito medianos, né? Lembram ele fez o Jaquerini jogar bola naquela seleção, o Pelé, que não é o Pelé do Santos, né? Aliás, um abraço para os santistas do canal, meu amigo Carlos Júnior, hoje é aniversário do Santos, hein? Ele fez o Pelé jogar bola, ele fez o Jaquerini jogar bola, e tinha outro atacante, o Zaza, só que o Zaza cobrou um pênalti ridículo, mas contra a Alemanha os caras jogaram de igual para igual. Então a gente tem certeza que o Conte vai dar certo se vir para a Juventus. Mas é aquela coisa, o certo e o duvidoso. Se o Tudor começar a engatinhar, eu estou dando essa resposta hoje que eu fiquei de dar minha opinião. Mas esse tipo de resposta a gente só vai poder falar no final do campeonato, no final do contrato com o Tudor. E se ele for bem demais? Então, nesse cenário, se ele for bem demais, eu, Mário, manteria o Tudor. Né? Eu não sei se vocês sabem, existe uma cláusula no contrato que se o Tudor chegar na Champions, tem uma renovação automática. É uma cláusula, porém essa cláusula tem uma outra cláusula, uma sobrecláusula, vamos dizer assim, aonde diz que se a Juventus, como ela fechou um contrato com o cara só até o fim do Mundial, com o objetivo de chegar na Champions, ela fez uma cláusula que é o seguinte, olha, do mesmo jeito que o Tudor se resguardou com uma cláusula de renovação automática, a Juventus pôs uma sobrecláusula dizendo o seguinte, se nós tivermos um treinador acordado, tudo fechado, só falta assinar, essa sua cláusula cai por terra. Então, se a Juventus tiver já tudo encaminhado com um novo técnico, que só falta assinar, essa cláusula automática do Tudor não vale. Agora, se chegar lá e a Juventus não tiver nenhum técnico em condições de apalavrar, pelo menos, porque nenhum clube vai liberar, aí essa renovação automática com o Tudor acontece. Mas eu, independente disso, só resumindo, né, quem dá a última palavra é a Juventus. Né, ela tem uma cláusula em cima da cláusula. Mas eu, sinceramente, se o Tudor for muito bem, e o que é muito bem? Não é necessariamente jogar bonito, mas em termos de resultado, se os resultados dele foram muito bons, eu manteria ele. Mesmo, como falou um inscrito aqui, eu concordo, o meu coração pedindo a volta do Conte. Não é que eu não vou ficar puto se mandarem o Tudor embora e chegar o Conte. Não, eu vou festejar. Eu vou festejar muito se o Conte for contratado. Eu vou fazer um vídeo aqui usando a peruca do Conte. Podem me cobrar. Mas é só uma questão de reflexão, de trocar o certo pelo duvidoso. Se depois o Conte não virar... Porque, por exemplo, o Allegri quando voltou, vamos ser sinceros, quando o Allegri voltou, quando o Pirlo saiu e veio o Allegri, todo mundo achou que a Juventus ia, pelo menos, voltar a ganhar o campeonato italiano com aqueles jogadores. Daquele jeito feio, 1-0, e não foi nada disso que aconteceu. Né? Ganhamos a Copa da Itália, é verdade. Então, assim, aconteça o que acontecer, se ficar o Tudor, é porque ele foi bem, então é um sinal bom, né? E se o Tudor sair e chegar ao Conte, vai ser muito bem-vindo. Vou ficar feliz com o retorno do Antônio Conte. Mas eu, Mário, respondendo a pergunta de vocês, se o Conte for bem demais, se nesses 7 jogos ele ganhar os 7, se a Juventus chegar a disputar a semifinal do Mundial, se tiver Mundial, eu manteria o Igor Tudor. Né? Eu faria isso. Porque eu vou estar convencido que o trabalho está sendo muito bem feito. Porque depois, se não der certo com o Conte, não vou me perdoar. Essa é a minha opinião, só para não ficar em cima do muro. E eu vou sortear aqui um brinde do Finestra. Você quer ganhar um bonequinho do Mario? É por isso, ficou igualzinho a boina.
Um abraço pro Rafael, foi ele que fez essa brincadeira, essa montagem, ele que fez aniversário ontem. Parabéns pro Rafael, corintiano e juventino. Muitas felicidades, né? Tá na moda esse brinquedo aí, enfim. Vou sortear no Finestra o brinquedo do Mario, meu Deus. Mas é isso, eu manteria o Tudor se o Tudor for bem. Hoje, dia 14, eu ainda traria o Conte. Se o campeonato acabasse hoje, eu, Mário, traria o Conte. Mas, se no final do campeonato, lá em maio, o Tudor, né, sequenciar vitórias, aí eu acho que eu mudo de ideia e vou manter o Tudor. É isso. Nos vemos ainda essa semana. Vai ter mais vídeos, mesmo sem ter jogos. Jogos da Juventus, evidentemente. Fica esperto nos próximos vídeos. E sempre Forza Juve, fino alla fine. E agora, dá aquele like para você ganhar o brinquedo do Mario. E dá um like também para você concorrer aos próximos sorteios do Finestra. Tchau, ragazzi.